Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até o versículo 19. O escritor de Provérbios, capítulo 6, ele nos dá algumas orientações para que nós venhamos segui-las. Em meio a tanta corrupção, em meio a tanta maldade, seria bom que os políticos, se as pessoas, as famílias, se os nossos políticos, nossos governantes, eles colocassem em prática, irmãos, esses conselhos para fazer o contrário disto que está escrito aqui. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Veja, meu querido, você que está ouvindo esse vídeo, veja se você está inserido dentro dessas práticas. Se você se diz ser cristão, uma pessoa de Deus, e que se você coloca em prática isto aqui, eu quero dizer para você que você não conhece Jesus, que você não conhece o Cristo ainda não vive em você. E o texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, nos diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vejam bem, queridos, que o escritor aqui está nos orientando, nos alertando sobre 6 coisas que aborrece ao Senhor. E a 7ª abomina a alma de Deus. E logo abaixo, nos versículos 17, no versículo 17 em diante, ele vai falar as coisas que aborrece ao Senhor, as 6 coisas que aborrece o Senhor, e aquela que abomina a alma de Deus, que é a 7ª. E diz assim o versículo 17: Olhos altivos aborrece ao Senhor. Se você que está me ouvindo aí quer aborrecer a Deus, quer aborrecer o Espírito Santo, quer aborrecer a Cristo, tenha olhos altivos. O que é olhos altivos? É alguém que olha a pessoa de cima para baixo. É o sentimento de superioridade. É aquela pessoa que se sente superior aos outros. Talvez pela posição na sociedade, por causa, de repente, pelo poder, pela posição, pelo dinheiro. E essa pessoa, ela se sente acima de tudo e de todos. É pessoas que têm olhos altivos. Olhos altivos, irmãos? Aqueles olhos que estão de superioridade, que se sente superior aos outros. Se você tem olhos altivos, meu querido, se sente superior, é soberbo, saiba por esse texto que você está aborrecendo o Espírito Santo. Você está aborrecendo a Deus. Outra coisa que aborrece o Senhor: língua mentirosa. Estamos lendo o versículo 17. Língua mentirosa aborrece ao Senhor. Você tem o costume de mentir? Você tem o costume de falar palavras de mentiras? Ou até mesmo pregar mentiras, irmãos? Porque a mentira está inserida em vários contextos. Dentro do negócio, para ter um proveito, de um ganho de alguma coisa, irmãos? A pessoa, o proveito próprio, uma situação de negócio, uma situação que envolve vendas, compra, e aquela pessoa mente para ser favorecida em alguma coisa. Saiba que você está aborrecendo ao Senhor, aborrecendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Terceira coisa que aborrece o Senhor:
mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, pessoas que com as suas mãos derramam sangue. Você que está na criminalidade, que você ganha o seu dinheiro fazendo mal ao próximo, derramando o sangue do seu próximo, o assaltante. E indiretamente, irmãos, os políticos corruptos que com seu desvio de verbas vai fazer com que um país, uma sociedade fique mais violenta. E com isso haverá mais derramamento de sangue. Irmãos, aquele médico, aquele enfermeiro que aborta, aquela criança que estava sendo gerada no ventre, simplesmente aquela pessoa toma a decisão de destruir aquela pessoa, aquela criança, dá o fim, sem que aquele inocente possa ter direito de defesa, como fizeram há pouco tempo. Eu sei que tem situação que é difícil, mas nada é pior do que a morte. Nenhuma circunstância, irmão, nada que venha a ser adversa possa ser usada, né, irmão, usada como um subterfúgio com a argumentação de que é uma situação que a pessoa toma a posição de aborto, porque aquela pessoa foi violentada, estupro, que é terrível, mas se torna mais terrível ainda, irmãos, quando você, para resolver uma situação terrível, você faz algo mais terrível ainda, que é tirar a vida do inocente, derramamento de sangue. Isso aborrece o Espírito Santo. E os assassinos, os homicidas, não herdarão o reino dos céus também. Que Deus tenha misericórdia. Outra coisa que aborrece o Senhor: coração que maquina pensamentos viciosos. Corações maldosos que maquinam pensamentos viciosos, né, irmãos? Aquela pessoa ela tem dentro do coração, né, pensamentos maldosos. Mas que você possa, em nome de Jesus, ao ouvir este vídeo, que você possa receber os pensamentos de Deus, os pensamentos do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas epístolas, o apóstolo Paulo disse: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito. Ou melhor, Isaías, né, irmão, 55 diz: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz. Irmãos, não de morte, não de mal. Pessoas que o pensamento do coração dela é o mal. O próprio Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração, vicioso com a maldade, com a maledicência, com o engano, que o Espírito de Deus converta o teu coração. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou crente. Você pode ser crente, você pode ser 30, 40 anos de crente, você pode ser pregador, cantor, você pode ser quem for, meu querido. Se você tem um coração vicioso, pensamentos viciosos, pensamentos que tendem como objetivo fazer o mal ao teu próximo, saiba que você está aborrecendo o Espírito Santo. Você está aborrecendo ao Pai Eterno. Você está aborrecendo ao Salvador Jesus Cristo. Repreenda esses pensamentos do teu coração. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra do Pai. Receba os pensamentos de Deus no seu coração, em nome de Jesus, por essa palavra. Outra coisa que aborrece a Deus, ao Espírito Santo: pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Tem um texto bíblico que diz que é precioso, né, irmãos,
né, os pés daqueles que levam as boas novas, né? É precioso. Os pés daqueles que levam a semente do Evangelho, que transmite a paz, que transmite a verdade de Cristo Jesus. Mas são pés, irmãos, que caminham pelo caminho errado. São pés que caminham em direções com o objetivo de levar a mensagem do mal. Pés que têm como objetivo caminhar no caminho largo. Pés que têm como objetivo caminhar não na direção do Espírito, mas na direção da carne, na direção do mal, com o objetivo de realizar o mal para com o seu próximo. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo guie os nossos pés pela sua palavra, como está escrito em Salmo, né, irmão? Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Deixe que esta palavra guie os seus passos. Deixe que esta palavra seja um farol baixo, um farol alto para a sua vida, para a sua estrada. Ilumine, que teus pés sejam guiados pelo Espírito de Deus, seja guiado pela palavra do Senhor. Que você não tenha pressa, irmãos, de correr para o mal, mas que você se apresse a correr para o bem, correr para os pés de Jesus, correr para a verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, que aborrece ao Senhor, testemunha, versículo 19, capítulo 6 de Provérbios, agora o versículo 19. Versículo 19 diz assim: testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Irmãos, infelizmente, aqueles que estão caminhando pelo caminho da eternidade, irmão, com certeza vai ser alvo desse tipo de pessoas. Aqueles que estão trilhando no caminho de Cristo Jesus, no caminho da verdade, essas pessoas, elas serão alvos de pessoas como estas, testemunhas falsas que proferem mentira. O próprio Jesus, ele experimentou, o veneno de testemunhas falsas que proferiram mentiras contra ele para levá-lo para a cruz. Paulo, os apóstolos também foram martirizados, levados à morte. Quantos cristãos foram mortos por testemunhas falsas que proferiram mentiras, calúnia, difamações, irmãos, contra o seu próximo. Os profetas do Antigo Testamento passaram por isso. Jeremias foi jogado dentro de um calabouço por mentiras, por calúnias. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Testemunha falsa que profere mentiras. Cuidado, irmão, não fique proferindo mentiras contra teu irmão, contra teu próximo, porque você está plantando e você vai colher. E a colheita sempre é maior do que a plantação. Tenha certeza disso. Agora, a sétima. Eu li as 6 coisas que aborrece o Senhor. Agora, essa sétima que eu vou ler, a sétima, né, irmãos? Diz que a sétima abomina a alma do Senhor. Né, irmãos? O versículo 16 diz assim, o versículo 16. Estas 6 coisas que eu acabei de ler, né, irmãos? Aborrece ao Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. E o sétimo fala de plenitude do mal. Aqui é uma plenitude do mal. E a sétima abomina a alma de Deus. É algo mais terrível ainda, irmão. É algo terrível, execrável, abominável, detestável. É aquele... Essa prática que eu vou ler aqui agora, irmão,
abomina a alma do Senhor, abomina a presença do Espírito Santo, a santidade de Deus. E o que é, evangelista Flávio, que abomina a alma de Deus? Aqui diz aqui o texto no verso 19, a parte B. O que semeia contendas entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. Pessoas que usam o telefone, usam as redes sociais para difamar o seu próximo à escondida. Pessoas que emprestam os lábios ao inimigo e deixa-se ser levada pela inveja, pelo ódio, pela maledicência, e começa a semear, irmão, a criar, a usar palavras cheias de fermentos da carne do maligno, para fazer com que coloque as pessoas umas contra as outras. Isso é do diabo. Você está abominando ao Senhor. É abominável diante de Deus. Se você faz assim, deixe essa prática, meu querido, se arrependa. Porque se você está semeando contenda entre irmãos, saiba que você está fazendo algo abominável diante de Deus. É a palavra que está falando. É a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus que está falando. Então se arrependa. Se arrependa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude. Sabe por que as pessoas praticam isso aqui, irmão? Essas 7 coisas? Sabe por quê? Falta de comunhão com o Espírito Santo. Falta de temor de Deus. Falta de amor de Deus. Falta de se encher do Espírito Santo. São pessoas que vivem uma vida natural, uma vida mundana, e se dizem cristãs, e isso é o que é pior. Se dizem servo de Cristo, se dizem servos de Deus, mas vivem uma vida imoral, uma vida abominável, uma vida que aborrece a Deus, uma vida detestável diante de Deus. Que o Espírito Santo te convença, porque a função do Espírito Santo, irmão, não é acusar. A Bíblia diz que o diabo é acusador, só que o Espírito Santo, irmão, ele repreende e castiga aquele que ele ama. Que por essa palavra, o Espírito de Deus te convença, porque a função do Espírito Santo, irmão, como está lá em João 15, que Jesus diz que a função do Espírito Santo ao vir sobre a terra, vir sobre a igreja, é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo divino. Que você possa receber essa palavra, que o Espírito de Deus continue falando. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus em Cristo vos abençoe. Guarde essa palavra no teu coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Cristo habite no teu coração. Mãos santas são levantadas, sem ira e sem contenda, para abençoar. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Abençoar todas as áreas da sua vida, seja abençoada, em nome de Jesus. E que você possa retribuir para mim, e abençoando também, amém? Em nome do Senhor Jesus. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo vos abençoe. A paz.